parágrafo eu tenho que ter também um fechamento. Agora, olha só, no desenvolvimento você tem que ter argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de fato. O que é argumento de autoridade? Já ouviram falar? Já ouviram sim, só estou com vergonha. Mas argumento de autoridade é o que vai dar sustentação para a sua opinião. Vamos supor que eu chegue aqui e fale para vocês assim. 90% da população brasileira é analfabeto funcional. Vocês vão acreditar? Sim ou não? Não. Vocês vão virar para mim e vão falar o quê? Prova. É ou não é? Aí eu vou trazer para vocês o censo do IBGE, eu vou trazer para vocês filmes, livros, séries que provem isso, não vou? Isso é o que a gente chama de exemplos e argumentos de autoridade. Percebeu agora a importância disso? Que não pode ser o mesmo que você usou lá na introdução, tá? Alessandra, mas eu tenho que ler pra caramba, né? Mas vocês já leram, eu tenho certeza que sim. Né? Durante esse ano, já teve muita leitura, já viram filmes, séries, né? Eu amo série e filme, eu sou cinéfala. Então, assim, eu adoro usar filme na minha, né, filme e série na minha redação. É um fato. E aí você vai trabalhando isso ao longo do seu ano, tá? Pode passar, Gilberto, por gentileza. Aqui, olha, eu tenho a minha conclusão. Eu costumo dizer que a conclusão é o seu encontro perfeito. É o match. Deu match. Você começou muito bem, você desenvolveu muito bem, chegou à sua conclusão. Imagina você vai encontrar o seu crush pela primeira vez. Se esse crush, por exemplo, ao final da noite, não te surpreendeu, você vai chegar em casa fazendo um grupo de WhatsApp, eu odeio ele. Não é verdade? Ou então vai colocar indireta lá no seu story. É ou não é? É um fato. Por isso que o encontro tem que ser perfeito. A sua conclusão tem que fechar com chave de ouro. E aí, ao final dessa redação, o seu crush tem que levar rosas para vocês. É a sua conclusão. Olha o fechamento perfeito aí. E é aqui que você vai colocar a proposta de intervenção. Pode passar, Gilberto, por gentileza. Como é que eu faço proposta de intervenção? Eu tenho que responder essas perguntinhas aqui. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Se você não tiver pelo menos uma proposta de intervenção, a sua conclusão é zerada. Zerada mesmo. Eles não têm pena, gente. E outra coisa, eu já digo para vocês, eu fui corretora de Enem por um longo tempo, larguei porque eu não acho justo a forma como é corrigida, eu prefiro ensinar. Prefiro ensinar e fazer o meu aluno tirar notas altas. Por quê? A gente tem apenas 3 minutos para corrigir uma redação. É muito rápido. E a gente ganha por redação corrigida. Significa que a gente tem que ter, no mínimo, por dia, 100 redações corrigidas. Você acha que eu vou conseguir ler a redação 2 vezes? Não. Então, se você não faz para mostrar para o seu corretor de cara, ele vai se perder ali. Já era, você já perdeu o ponto ali de bobeira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer quem vai fazer, o que vai ser feito, para que você colocou aquilo, como será colocado em prática e a fim de quê? Essa questão do detalhamento é uma questão que ainda está, né, sendo discutida. O Enem ainda não colocou isso na cartilha do participante como obrigatório, tá? Então, a gente deixa isso em stand-by. Pode ser que você coloque, se você lembrar, e pode ser que você não coloque, se você não lembrar. É um fato. Mas essas perguntas têm que ser respondidas na íntegra. Alessandra, eu li, sei lá, no TikTok, que a gente agora tem que fazer orações em ordem inversa. É verdade isso? Não. Você coloca sempre as suas orações na ordem direta. O que é isso? Sujeito, verbo e complemento. Ok? Faz o seu corretor feliz. Deixa ele ciente de que você também sabe o que você está escrevendo. Alessandra, mas eu tenho que ensinar isso para o meu corretor? Ele não sabe isso não, ele sabe. Ele quer saber se você sabe. Você tem que tratar o seu corretor como uma criança que está começando a dar os primeiros passos. Finge que ele é uma criança e ensina para ele o que ele vai ler na sua redação. Costumo pensar dessa forma e dá certo. Pode passar, Gilberto. Isso daqui são os elementos argumentativos que a gente chama de ganchos. Ou seja, um parágrafo vai sempre levando até o outro. Por exemplo, se você iniciou o desenvolvimento 1 com dessa maneira, no desenvolvimento 2 você coloca o quê? Ademais. Alessandra, mas eu aprendi a vida inteira que era em primeiro plano e em segundo plano. Não pode mais usar? Não. Infelizmente, caiu em desuso. É chamado pelo Enem de clichê. Então, a gente não pode mais usar. Uma pena, né? Porque era um elemento argumentativo tão fácil, né? Acessível, mas caiu em desuso. Então, agora a gente só pode usar esses aqui, ó.
desse modo, nesse sentido, nessa perspectiva, sob esse viés, nessa lógica, tá? E no D2, outro sim, paralelo a isso, além disso, mas isso vocês já sabem. É só um checklist que a gente está fazendo aqui com vocês. Pode passar, por favor. Esse daqui é a proposta de intervenção. Alessandra, eu esqueci de colocar o meu elemento coesivo para iniciar a minha proposta de intervenção. O que eu faço? Eu posso colocar em cima? Não. Deixa sem. É melhor você deixar sem do que você puxar uma seta e colocar sei lá onde. Outra coisa que o Enem está penalizando, muitos rabiscos na redação. Porque a gente errou, rabisca uma vez, errou de novo, rabisca de novo, coloca para cima, coloca para baixo. Isso a gente tem que evitar. Até a leitura, né? Com certeza. Fica truncada, né? A leitura acaba ficando truncada, aí o seu corretor vai ficar lendo, volta, duvido que ele vai voltar. Não vai. Ele não tem essa paciência que nós professores temos, tá? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente vai conversar um pouquinho, né, Marcela, sobre os eixos temáticos. O que são eixos sociais? São os assuntos que o Enem pode cobrar de vocês. Pode ser que um desses eixos caia esse ano. O Enem ama minorias. A gente vai conversar sobre isso hoje também, né? É legal a gente falar sobre. Mas antes disso, vamos falar sobre os eixos temáticos. Eu tenho 4 eixos possíveis: social, cultural, tecnológico e político. O político nunca cai, né? O político nunca cai na redação, isso é um fato, mas é legal vocês terem noção. O que é democracia? Para que serve o governo democrático? O que são ações afirmativas, índice de Gini, etc. É bom a gente ter essas noções, até para te ajudar no seu argumento de autoridade. Vai que você não lembra de nada na hora. Pô, aquele professor de geografia falou sobre PEA, PIB, né? E eu acho que eu vou colocar isso na minha redação. Olha aí, já é um argumento de autoridade, é legal. E os assuntos possíveis, ó, meio ambiente, questões sociais, saúde e ciência. Ano passado a gente teve um tema super importante, né? Que é justamente a cultura de matriz africana, que não era dado na escola. E agora os livros passaram a ter, de matriz africana, indígena e também a literatura marginal, que é muito importante a gente saber para que servem. Falar de tropicalismo, né, Marcela? Falar do movimento hippie, isso não era quase nunca falado em sala de aula. E agora, depois do tema de redação, os livros didáticos passaram a trazer. Isso é super importante para a gente, né? Nós brasileiros somos, eu costumo dizer, né, Marcela, que nós somos uma mistura, uma miscigenação, e a gente tem que ter orgulho disso. Pode passar, por favor, Gilberto. Olha lá, isso aqui é só para a gente fechar isso que eu acabei de falar com vocês até agora. Introdução, desenvolvimento e a proposta de intervenção. Depois, Marcela, se você quiser, eu posso mandar para você. Sim, que aí a gente é bom, passa né? Para eles. Esse checklist. Sim. É sempre muito bom. Pode passar, Gilberto. Pois bem, eu falei até agora, né? Parece que eu falei tanto que vocês estão com a cabeça até grande, de tanto que a gente fala. Mas é porque a gente tem pouco tempo, né, para falar material que a gente tem para o ano inteiro. Isso eu falo na cabeça dos meus alunos o ano inteiro, sabe? E ainda estou falando, que a gente ainda não chegou no dia do Enem. Então, quer dizer que eu cobro deles, e muito. É uma redação por semana. Isso em sala de aula, fora de casa. Se a gente não treinar todos os temas possíveis, vai chegar lá, a gente vai ficar apertado. Então, é necessário. Alessandra, eu não tenho esse tempo disponível, porque eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho 1000 coisas para fazer durante o meu dia. Ok, mas pelo menos vai ler sobre o assunto. Se você não escreve, pelo menos leia. Isso já é, né, um bom caminho. Pode passar, por gentileza. Vamos lá para os temas, né, Marcela? Isso daqui, gente, foram pesquisas, né, Marcela, que a gente fez. E olha que dá o trabalho. A gente vem falando no canal e a gente discute muito. Tem dias que a gente fica horas, né, Marcela, falando. O que você acha, Marcela? Você acha que vai cair isso? Aí ontem, né, a gente estava falando sobre isso. Vamos trocar. Na última hora, vamos trocar, né?